E eu queria falar sobre atitudes. A primeira atitude, irmãos, eu não vou negar, essa é uma das mais importantes. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador. Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Mas busque a Deus de coração, porque tem muita gente buscando de lábios. Tem muita gente que canta o que não vive, prega aquilo que não pratica. Tenha fé em Deus. A vida é difícil para todo mundo. O pastor não tem vida fácil. Você não tem vida fácil. Ninguém tem vida fácil. Nós lutamos diariamente. Combatemos as fraquezas, as fragilidades. Mas se tem algo que você precisa ter, é atitude de fé. É crer mais em Deus. Buscar a Deus sempre. Quando nós cremos em Deus, nós estamos crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando a gente crê em Jesus, a nossa vida muda. Tudo passa a ser diferente. E não venha dizer que a tua vida não mudou. Mudou sim. Mudou em muita coisa. Porque nós somos orgulhosos, difíceis. Às vezes batemos na tecla de querer fazer o que eu quero, o que eu penso. Mas a tua vida mudou. Desde o dia que Jesus apareceu no teu coração. E essa é a única garantia que vai resguardar a nossa vida para todo sempre. E quando a fé está em nosso coração, pode ter certeza, nós somos dominados pela coragem, nós estamos excluindo o medo, nós estamos tirando de dentro de nós o desespero, a falta de sentido da vida, porque nós passamos a acreditar na provisão divina, na provisão de Deus, nós passamos a acreditar no propósito que Deus tem para a nossa vida, e tudo isso é gerado por esperança, Marli. Nós somos nutridos por uma esperança de que dias melhores acontecerão, mas tudo isso é possível quando a gente tem uma atitude de fé, quando a gente confia, quando a gente acredita. O que é que o salmista diz? Confia no Senhor. Entregue a Ele o teu caminho, confia nele e tudo mais Ele o fará. A segunda atitude que nós precisamos ter é gratidão. Gratidão. Já ensinava Santo Agostinho que o maior e urgente dever que um cristão tem é o de ser agradecido a Deus. Você precisa ser agradecido a Deus. Olha o que diz Salmo 103, 2: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Agradeça a Deus, querido irmão e irmã, por tudo que você tem, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas perdas, tudo. Agradeça a Deus pelo que você tem em casa, pelo que você come. E quando eu digo isso, eu estou pensando exatamente que sempre haverá pessoas que vai querer ter o que você tem, vai querer comer o que você come e não tem condições. Vai ter pessoas que vai querer a casa que você tem e que não tem condições, o trabalho que você tem, que não vai ter esse trabalho. Eu fico pensando, e sempre compartilhei na minha casa, a gente tem um carro, se desloca de um lado para o outro, e às vezes eu vejo um pedreiro passando de bicicleta, e meu Deus, trabalha tão duro, tão pesado, talvez nunca foi no shopping, nem conhece o shopping, porque nunca entrou, porque às vezes acha que não tem uma roupa merecedora, mas cada um tem a sua importância. Se não fosse o trabalho dele, o que seria das nossas casas, das nossas residências? O que está faltando para você, para mim, chama-se contentamento. Nós somos ingratos com Deus. Estou doente, mas você está vivo. Tinha tanta gente que queria estar doente, mas permanecer vivo. Eu vou contar uma história melhor para vocês entenderem o que é contentamento. Prestem muita atenção. Uma vez um cara estava lá com um carro, um carrão, uma Ferrari, aquele carro de mais de 1 milhão, não sei se é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Em dólar, parece que é em dólar, né, Petro? Sim, em dólar. 1 milhão e 300. Só o jogador de futebol, esses que são famosos, tem 1, 2, 3 carros que ganham por mês mais de 20, 30 milhões.
E ele olhou um outro cara chegando de um helicóptero, e ele tendo um carrão daquele disse: ai, se eu pudesse ter um helicóptero daquele. Aí passou um cara com um carro mais simples, olhou para aquela Ferrari e disse assim: ai meu Deus, se eu tivesse uma Ferrari dessa. Aí passou um cara de moto e viu aquele homem que tinha um carro mais simples e disse assim: se eu tivesse um carrinho desse, eu não precisava me molhar na chuva. Aí passou um rapaz de bicicleta, olhou para aquele que tinha uma moto e disse assim: uma moto dessa comigo. Aí passou um rapaz caminhando, olhou para o rapaz da bicicleta e disse: se eu tivesse condições de comprar uma bicicleta, eu não ia a pé. Aí veio um cadeirante e estava tentando atravessar a rua e viu aquele rapaz passando a pé e disse assim: se eu tivesse aquelas pernas para poder caminhar e atravessar a rua. E do outro lado, numa janela, tinha uma pessoa paraplégica, quase não se movia. Olhou para aquele cadeirante e disse: ao menos se eu pudesse me locomover uma cadeira de rodas. Moral da história: a gente nunca está contente, mas se você quer estar contente nessa noite, ser grato a Deus, agradeça porque você está vivo. Agradeça ao Senhor pelo que você tem, pela tua casa, pela tua família, pelos problemas que a gente passa, enfrenta no lar, marido e mulher, filhos e filhas, mas vale a pena lutar. Vale a pena defender o que é certo, o que é correto, o que é digno. Vale a pena olhar para tudo isso e dizer: obrigado, Senhor, porque eu posso respirar. Quantas pessoas choraram porque perderam os seus entes queridos, e você está vivo. Não reclama da vida não, em nome de Jesus. Seja grato a Deus. Faça como o salmista: bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Haverá muita tristeza em alguns momentos, dificuldades, mas lembre que antes de tudo haverá Deus em todos os momentos. Haverá o Senhor contigo. A terceira atitude: seja generoso. Esse mundo é muito perverso, as pessoas estão com o coração duro, amarguradas, infelizes, tristes. Há quem diga que a doença que mais mata não é mais depressão, nem a doença do mundo moderno, ansiedade. A doença que mais mata hoje é tristeza. Tem muita gente por aí que está vivo, respirando, mas não tem alegria para viver, estão mortos. E desculpem, irmãos, não digam, por favor, vou usar uma expressão, não diga que é frescura. Não falem isso. A gente não sabe a dor do outro. A gente precisa ter generosidade. A gente precisa amar as pessoas, ser bondosas. A gente precisa ajudar quem precisa. A gente precisa encorajar quem está triste. A gente precisa, ainda que seja, estar do lado dessa pessoa, mandar uma mensagem. A gente precisa dizer que nós nos importamos com ela porque Deus se importou primeiro. Isso basta. A pessoa que é generosa é a pessoa que entende que a vida é um presente de Deus. E se nós temos algo em nossa vida é porque Deus nos concedeu a alegria de olhar para aquilo que temos e compartilhar. Eu gosto muito do apóstolo João. Os historiadores mais antigos dizem que João, o discípulo amado, já velhinho, ele pregava na sua comunidade e os registros é que ele tinha 110 anos. E ele caminhava e no púlpito lá, naquele cantinho onde ele ficava na igreja primitiva, a primeira palavra que saía da sua boca era uma palavra de generosidade, de amor. Ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso é generosidade de alma. A gente, mesmo sabendo que somos diferentes, nós nos preocupamos e nos respeitamos, mesmo sendo diferentes. Diferente nós vamos ser a vida toda, até na maneira de pensar, de falar, de agir. Mas se tem algo que você não pode, é permitir que a indiferença, porque a indiferença causa separação, causa divisão. Por isso você não vai ver nunca o pastor defendendo politicamente o que é certo, o que é correto. Eu vou pegar a luz da Bíblia e vou ensinar a palavra do Senhor, não vou estar preocupado em discutir aqui aquilo que vai dividir a igreja. Imagina o pastor defendendo um candidato. Não vou fazer isso nunca na minha vida, porque eu não sou pastor do grupo A, do grupo B, eu sou pastor da igreja, e para a igreja eu estarei aqui orando, intercedendo, pregando e levando a palavra de Deus, porque assim eu entendo.
Que a discórdia, a falta de amor não gera amor no coração, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Vamos ter mais generosidade. E a última atitude que a gente precisa é ser mais paciente. Olha o que diz Provérbios 19:11: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Se a gente pudesse aprender com a Bíblia, à luz da Bíblia, a gente seria mais pacientes. Aliás, o salmista, lá no Salmo 40, já havia ensinado que nós precisamos ter paciência. E ele disse: com paciência esperei pelo Senhor. E quando a gente espera pelo Senhor, nós somos abençoados, nós somos cheios dessa graça de poder ter no coração a fé, a gratidão, a generosidade. Cultivar a paciência, eu sei que é difícil. Nós estamos vivendo num mundo onde a própria reflexão daquilo que é gerado em nosso coração é trazer para nós a impaciência. Nós estamos impacientes com o marido, impacientes com a esposa, impacientes com o filho, estamos impacientes com a vizinhança, estamos impacientes com os pais, estamos impacientes com a igreja, nós estamos impacientes com todos os departamentos, com os grupos, nós estamos impacientes o tempo todo. E aí nós chamamos isso de estresse, essa doença que está deixando as pessoas cada vez mais adoecidas, ignorantes, brutas, orgulhosas. Para que tudo isso? Vai levar o quê? Pratique essas atitudes com muito amor no coração, tenha paciência, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Para que a gente atropelar? Quer chegar cedo na igreja? Saia mais cedo de casa, porque se você sair atrasado, você vai correr igual um louco, desculpa a expressão, no trânsito, vai brigar, vai ouvir desaforos. Tinha um presbítero, saudosa lembrança, que me abençoou muito com essas histórias, e ele dizia assim: olha, perca 1 minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em 1 minuto. Quer chegar no horário certo, no seu compromisso, sai mais cedo de casa. Quer fazer uma viagem e chegar no tempo certo? Sai antes, porque isso é gerar em nós a tranquilidade. Não vamos permitir que a impaciência domine o nosso coração. Nós temos muitos afazeres, e o mundo moderno, a vida de hoje, tem embaraçado muito a nossa caminhada como cristão, como os filhos de Deus. Estamos sendo confundidos, porque nós não temos o fruto da paciência em nosso coração. As pessoas olham para nós como cristãos, e qual é o exemplo que a gente tem? Qual é o exemplo que a gente dá como homens e mulheres cristãos para dizer que nós somos filhos de Deus? A paciência ajuda a evitar muitos conflitos desnecessários e alcançar bênçãos maiores para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Vamos prestar mais atenção nas pessoas, vamos ouvi-la mais. Eu sei que tem gente que às vezes é tagarela, fala, mas fala porque não tem alguém que queira ouvi-la. Para isso Deus nos abençoou com 2 ouvidos. Vamos ser mais pacientes, vamos ouvir mais as pessoas também. A gente gosta muito de falar, estejam atentos, silencie um pouco, busque de dentro para fora esse domínio, de poder entender que essa atitude gera em nós um conforto muito grande. E se aqui eu posso encerrar essa mensagem, eu queria dizer para você: cultive essas atitudes, não porque o pastor está falando, porque eu também preciso praticar, mas nós vamos praticar essas atitudes porque nós queremos ser cada dia um ser humano melhor, um ser humano visto por essa sociedade e ao reino de Deus e à luz das Sagradas Escrituras como um povo que será chamado de cristão, pessoas que têm e devem dar um bom testemunho. Portanto, irmãos e irmãs, pratiquem a fé, sem medida sejam gratos, não deixe dentro do bolso a generosidade, e em todos os momentos procure ser paciente, porque Deus, Ele é por si próprio aquele que mais tem paciência conosco. Esse jeitinho que eu sou, e você sabe como você é. Imagine se Deus não tivesse paciência. E olha, eu estou falando só de mim. Deus tem muita gente para ter paciência. Eu tenho uma igreja com 100 membros, Marcos. Cadê Marcos? São 100 membros. 100 membros, né? No hall de membros hoje oficiais.
E Deus tem quantas pessoas espalhadas nesse mundo para ter paciência? Quando faltar paciência, não conte até 10 não, em nome de Jesus, respire fundo, conte até 1000. E se não for suficiente, deixe para a semana que vem, mas continue tendo paciência, porque essa paciência no Senhor gera paz, gera alegria, tranquilidade e a certeza de que você está fazendo o que é certo. Eu peço a Deus, irmãos e irmãs, que a gente tenha um ano de muita fé, um ano de muita gratidão, um ano com muita generosidade, e que sejamos pacientes, porque tudo vai acontecer no tempo de Deus, porque o relógio de Deus não adianta e nem atrasa, ele marca a hora certa, e ele tem a hora certa para essa igreja, ele tem a hora certa para a sua casa, ele tem a hora certa para a sua família, ele tem a hora certa para os seus negócios, ele tem a hora certa para o seu casamento, ele tem a hora certa para a educação dos nossos filhos, ele tem a hora certa para todas as coisas, porque debaixo do céu há tempo para todas as coisas.